Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu namorado me culpa por destruir a vida de seus amigos, ao expô-los por trair suas esposas. Olá, eu, uma mulher de 30 anos, devo começar dizendo que conhecer meu namorado Jackson, de 36 anos, salvou minha vida de muitas maneiras. Há 2 anos eu estava no lugar mais sombrio em que já estive, me afogando em álcool todas as noites, mal funcionando no trabalho e afastando todas as pessoas que se preocupavam comigo. Mas para entender como cheguei ali devo voltar ao começo. Há 2 anos conheci Léory na empresa de marketing onde trabalhava. Ele entrou como um novo gerente de projetos e desde o primeiro dia, houve uma conexão instantânea entre nós. Léory era encantador, bem-sucedido e parecia me entender como ninguém mais tinha feito. Começamos a almoçar juntos, depois a tomar algo após o trabalho e logo começamos a sair. Léory era tudo o que eu achava que queria em um parceiro. Ele era atencioso, carinhoso e sempre encontrava tempo para mim, apesar de sua agenda apertada. Ele me disse que viajava muito a trabalho, o que explicava porque só nos víamos em determinados dias e porque nunca me convidava para sua casa. Eu estava tão apaixonada que não questionei esses sinais de alerta tão óbvios. Durante 8 meses maravilhosos, acreditei que tinha encontrado minha alma gêmea. Falamos sobre morar juntos, sobre casamento e quantos filhos queríamos ter. Léory até começou a procurar casas comigo, dizendo que queria que construíssemos uma vida juntos. Um dia, enquanto jantávamos no meu restaurante favorito, uma mulher se aproximou da nossa mesa e se apresentou como a esposa de Léory. Meu mundo inteiro desabou naquele momento. Léory estava casado há 12 anos e tinha 3 filhos. Todas aquelas viagens de negócios eram, na verdade, com sua família. A busca por casas era apenas mais uma mentira para me manter presa. Sua esposa havia descoberto nossas mensagens no telefone dele e o estava seguindo há semanas. A traição realmente quebrou algo dentro de mim. Comecei a beber em excesso, primeiro apenas à noite, depois durante os intervalos para almoço e finalmente até mesmo de manhã, só para conseguir enfrentar o dia. Perdi meu emprego porque continuava parecendo bêbada. Meus amigos tentaram me ajudar, mas eu os afastei, convencida de que eventualmente todos me trairiam como Léory fez. Foi então que Jackson entrou na minha vida. Ele era um cliente regular no bar onde eu passava a maioria das minhas noites. Uma noite, quando eu estava particularmente bêbada e chorando por causa de Léory, Jackson se sentou ao meu lado e simplesmente ouviu. Ele não tentou me consertar nem me julgou, apenas me deixou falar. Depois disso, ele começou a aparecer com mais frequência, certificando-se de que eu chegasse em casa em segurança, trazendo comida para mim e me ajudando, pouco a pouco, a perceber que eu valia mais do que Léory me havia feito acreditar. Jackson me ajudou a entrar nos Alcoólicos Anônimos e esteve ao meu lado durante todo o processo de recuperação. Ele segurou minha mão durante os sintomas de abstinência, falou comigo durante os ataques de pânico e nunca me fez sentir vergonha pelo que eu estava passando. Há 9 meses começamos a namorar oficialmente e há 3 meses me mudei para morar com ele. Tudo era perfeito, exceto por um problema significativo. Os melhores amigos de Jackson, Michael, de 37 anos, e Liam, de 35, têm sido inseparáveis desde o ensino fundamental. Jackson sempre conta histórias de suas aventuras na infância, seus anos de faculdade juntos e como permaneceram unidos, apesar das mudanças da vida. Eles até trabalham na mesma empresa agora, embora em departamentos diferentes. Michael é casado com Sarah, de 34 anos, uma professora de jardim de infância que provavelmente é a pessoa mais doce que já conheci. Eles estão casados há 5 anos, e Sarah tem tentado convencer Michael a começar uma família. Liam se casou com Emma, de 32 anos, há 3 anos, e ela está atualmente grávida de 6 meses de seu primeiro filho, uma menina. À primeira vista, ambos os casais pareciam perfeitos. Michael e Sarah frequentemente vão a férias exóticas, cujas fotos enchem as redes sociais. Liam e Emma sempre publicam sobre sua jornada na gravidez, com Liam chamando Emma de sua rainha e falando sobre como se sente abençoado. Mas logo descobri que tudo era uma fachada. Primeiro, notei algo estranho na festa de Natal da empresa, há 4 meses. Jackson não pôde comparecer porque estava gripado, mas eu fui representando nós dois. Foi então que vi Michael desaparecer em uma sala de conferências com sua jovem secretária. Eles saíram 30 minutos depois, ambos com aparência desleixada. Michael me viu observando e teve a audácia de piscar para mim. No mês passado, vi Liam em um café no centro da cidade quando ele deveria estar em uma viagem de negócios em Chicago. Emma estava em casa lidando com fortes náuseas matinais enquanto seu marido beijava apaixonadamente outra mulher. O pior foi que quando vi no café da manhã no dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido, falando sobre como sentiu falta de Emma enquanto estava fora. Tento conversar com Jackson sobre isso várias vezes.
Ele sempre me dá a mesma resposta, que não é nosso lugar interferir nos casamentos deles e que Michael e Liam são como irmãos para ele. Ele diz que todos os relacionamentos têm problemas e que não devemos julgar sem conhecer toda a história. Mas eu os julgo. Como não fazê-lo? Cada vez que vejo Sarah falando sobre formar uma família com Michael, ou quando Emma nos mostra fotos das ultrassonografias enquanto Liam finge ser o futuro pai devoto, eu me sinto fisicamente doente. A culpa de saber a verdade enquanto essas mulheres vivem em uma ignorância feliz está me consumindo. O que torna pior é como Michael e Liam agem ao nosso redor. Eles brincam sobre os casos de outras pessoas, chamam os infiéis de escória e agem como se fossem moralmente superiores enquanto levam uma vida dupla. Na semana passada, na festa do bebê de Emma, Liam fez um discurso sobre como Emma o tornou um homem melhor, tudo enquanto enviava mensagens à sua amante debaixo da mesa. Eu sei disso porque vi o nome da mulher aparecer na tela do telefone dele quando uma mensagem chegou. Toda essa situação me traz lembranças dolorosas do meu tempo com Leury. Lembro como me senti quando descobri que tudo o que acreditava era uma mentira. A humilhação, a dúvida, a sensação de que tinha desperdiçado meu tempo e emoções em alguém que nunca realmente se importou comigo. Sarah e Emma estão a caminho dessa mesma dor, e eu me sinto cúmplice de seu sofrimento eventual ao permanecer em silêncio. Mas Jackson insiste que devemos nos manter fora disso. Ele diz que expor suas infidelidades só causaria um drama desnecessário e potencialmente arruinaria décadas de amizade. Eu entendo sua lealdade aos amigos, mas e a lealdade ao que é certo? E sobre evitar que duas mulheres inocentes experimentem a mesma dor que eu vivi? Já não sei o que fazer. Cada vez que saímos com eles, tenho que fingir que tudo está bem. Tenho que sorrir e concordar enquanto esses homens interpretam o papel de maridos perfeitos, sabendo que provavelmente estarão com outras mulheres assim que suas esposas não estiverem por perto. Estou me sentindo sobrecarregada por tudo isso, mas também não quero incomodar Jackson. Ele fez tanto por mim, e eu sei o quanto Michael e Liam significam para ele. Então, aqui estou eu, perguntando a estranhos o que devo fazer. Atualização 1. Olá. Obrigada pelos conselhos. Sei que muitos têm razão que o melhor é contar a verdade para Sarah e Emma, mas acredito que a forma como elas finalmente descobriram não foi a ideal. Foi muito difícil para mim segurar tudo isso, e no final, tudo explodiu ontem à noite, durante o que deveria ser um jantar de celebração. Sarah havia recebido recentemente uma promoção no trabalho, tornando-se a diretora mais jovem da sua escola. Para celebrar, todos decidimos nos reunir em um elegante restaurante italiano no centro. Jackson, Michael e Sarah, Liam e Emma e eu. A noite começou de forma agradável. Tínhamos uma mesa em um canto aconchegante, e Emma estava se sentindo melhor depois de semanas de terríveis enjoos matinais, o que foi um alívio para ela, já que os enjoos a incomodavam há muito tempo. Ela estava animada, mostrando para todos as suas últimas fotos do ultrassom. O bebê estava claramente visível desta vez, e Emma não conseguia parar de falar sobre como a menina já tinha o nariz de Liam. Observei Liam fingir estar emocionado enquanto olhava discretamente para o telefone debaixo da mesa. Sarah estava de ótimo humor, mostrando para Emma fotos de uma linda casa que ela e Michael planejavam comprar. A casa tinha 4 quartos, e Sarah falava sobre como Michael havia prometido transformar um deles em um quarto de bebê, já que eles planejavam tentar ter um filho em breve. Michael sorria e beijava sua bochecha, agindo como o marido perfeito, enquanto eu sabia que ele havia estado com sua secretária apenas 2 dias antes. Durante o jantar, notei que Michael e Liam não paravam de olhar para a nossa garçonete. Ela era jovem, provavelmente recém-formada na universidade, com longos cabelos loiros. Eles cochichavam e riam entre si, fazendo comentários grosseiros sobre o corpo dela quando suas esposas não estavam prestando atenção. Isso me lembrou tanto de como Leury costumava olhar para outras mulheres quando estava comigo, provavelmente rindo de como eu era ingênua e estúpida. Quando a garçonete veio retirar os pratos de entrada, vi Michael discretamente deslizar seu cartão de visita para ela, enquanto Liam fazia olhares sugestivos. Depois que ela saiu, eles trocaram olhares cúmplices e riram, fazendo comentários repugnantes sobre o que gostariam de fazer com ela. Suas esposas estavam completamente absorvidas na conversa sobre a nova casa e não perceberam nada. Nesse momento eu estava completamente enfurecida com tudo o que estava acontecendo, e as lembranças de Leury continuavam me inundando. Lembrei-me de como me senti devastada quando a esposa dele nos confrontou no restaurante, de como foi humilhante perceber que todos provavelmente sabiam que eu era a outra. Quanto desejei que alguém tivesse me contado a verdade antes. Quando a garçonete voltou com os nossos pratos principais, Liam foi ainda mais óbvio em seu flerte. Ele fez um espetáculo ao perguntar sobre os pratos especiais, inclinando-se muito perto enquanto ela falava, enquanto Michael olhava abertamente para o decote dela. Quando ela saiu, eles bateram as mãos debaixo da mesa como adolescentes.
Algo dentro de mim quebrou. Eu não consegui mais suportar. Levantei-me abruptamente, derramando meu copo de água no processo. Apontei para Michael e Liam com a mão tremendo e me dirigi primeiro a Sarah. Contei tudo sobre Michael e sua secretária, como os vi saindo da sala de conferências na festa de Natal e como ele nem sequer tentou esconder. Depois virei-me para Emma e revelei que a viagem de negócios de Liam a Chicago no mês passado foi, na verdade, uma oportunidade para passar alguns dias com outra mulher, onde o vi beijando-a em um café, enquanto Emma estava em casa lidando com os enjoos matinais. O restaurante ficou completamente em silêncio. Não percebi que estava falando um pouco alto. O rosto de Sarah ficou completamente pálido, enquanto as mãos de Emma instintivamente protegiam sua barriga grávida, e ela começou a chorar. Jackson tentou controlar a situação, dizendo a todos que eu estava brincando ou que meu trauma passado com Laurie me fazia ver coisas que não existiam. Mas eu não tinha terminado. Contei sobre as mensagens inapropriadas, os aplicativos de namoro que vi no telefone de Liam, e como eles acabaram de flertar descaradamente com a garçonete na frente de suas esposas. Nesse ponto, os outros clientes do restaurante já estavam abertamente olhando para nossa mesa. De repente, Sarah pegou o telefone de Michael do bolso do paletó dele, apesar dos protestos. Ela encontrou dezenas de mensagens explícitas entre ele e sua secretária. Emma verificou o telefone de Liam e descobriu vários aplicativos de namoro e conversas com outras mulheres, incluindo planos para se encontrarem quando ele supostamente estava trabalhando até tarde. A cena que se seguiu foi um caos. Sarah jogou sua taça de vinho tinto na cara de Michael, gritando sobre como eles estavam tentando ter um bebê enquanto ele dormia com a secretária. Emma estava chorando incontrolavelmente, perguntando a Liam entre soluços como ele pôde fazer isso com ela e com sua filha ainda não nascida. O gerente do restaurante pediu que saíssemos depois que Sarah começou a atirar palitos de pão em Michael. Michael e Liam voltaram sua raiva contra mim, chamando-me de todos os nomes horríveis que conseguiram pensar, dizendo que eu não tinha o direito de destruir seus casamentos. Eles ameaçaram excluir Jackson de suas vidas caso ele não terminasse comigo imediatamente. Sarah e Emma foram embora juntas no carro de Sarah, ambas chorando e consolando uma a outra. Michael e Liam saíram furiosos, cada um por conta própria, deixando-me sozinha com Jackson. O caminho de volta para casa foi completamente silencioso. Jackson não disse uma palavra desde que voltamos, exceto para dizer que precisava de espaço para processar tudo. Estou escrevendo isso do quarto de hóspedes, onde passei a noite sozinha. Não me arrependo de ter contado a verdade a Sarah e Emma. Elas mereciam saber o tipo de homens que haviam escolhido como maridos. Mas toda vez que penso no silêncio de Jackson, sinto um nó no estômago. Posso ter perdido o homem que amo porque não consegui me calar diante das traições de seus amigos. Atualização 2. Olá. Depois de guardar completo silêncio durante 2 semanas, Jackson finalmente me confrontou ontem. Sua reação foi pior do que eu tinha imaginado. Ele chegou em casa do trabalho, bateu a porta e começou a gritar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Os casamentos de Michael e Liam se desmoronaram completamente. Sarah se mudou na manhã seguinte ao jantar e agora está morando com sua irmã. No dia seguinte, ela foi até o escritório de Michael e fez um grande escândalo com a secretária dele. Ela jogou todas as roupas dele no gramado do escritório e contou para todo mundo sobre sua infidelidade. A secretária pediu demissão naquele mesmo dia. Michael foi chamado pelo RH e removido de vários projetos importantes. A situação de Emma é ainda pior. O estresse de descobrir a infidelidade de Liam fez sua pressão arterial subir perigosamente. Ela teve que ser levada às pressas para o hospital por complicações na gravidez. Felizmente, tanto ela quanto o bebê estão estáveis, mas seu médico ordenou repouso absoluto até o final da gravidez. Ela está morando na casa dos pais e já entrou em contato com o advogado de divórcio. Jackson estava furioso pela forma tão pública como expus tudo. Ele disse que eu não tinha o direito de destruir 2 casamentos apenas porque me senti inclinada devido ao meu passado com Laurie. Segundo ele, eu poderia ter resolvido as coisas de forma privada ou simplesmente me mantido afastada. Ele disse que eu não apenas humilhei Michael e Liam, mas também suas esposas ao criar aquela cena no restaurante. O que piorou tudo foi que Michael e Liam deram um ultimato a Jackson. Ou ele termina comigo ou eles acabam com a amizade de 25 anos. Eles me culpam por destruir seus casamentos e dizem que não podem ser amigos de alguém que permaneça com uma destruidora de lares vingativa como eu. Tivemos uma grande briga por causa disso. Eu lembrei a Jackson como ele me ajudou quando eu estava me destruindo após a traição de Laurie. Perguntei como ele podia agora defender 2 homens que estavam fazendo exatamente o mesmo com suas esposas.
Perguntei se ele teria preferido que a esposa de Lowry nunca tivesse me contado a verdade. Se ele teria preferido me encontrar morta por intoxicação alcoólica sem nunca saber porque o homem que eu amava havia me traído. Jackson respondeu que não se tratava de defendê-los, mas que eu havia ultrapassado limites e tomado decisões que não eram minhas. Ele disse que Michael e Liam eram como irmãos para ele, e agora ele os perdeu porque eu não consegui me controlar. Ele até insinuou que talvez eu estivesse com ciúmes dos casamentos felizes deles e quisesse destruí-los. Foi então que eu realmente perdi a paciência. Eu disse a ele que aqueles casamentos não eram felizes, que era tudo uma mentira, assim como meu relacionamento com Lowry tinha sido. Perguntei se ele ficaria calado se soubesse que eu estava traindo ele. Seu silêncio disse tudo. A briga continuou por horas. Jackson mencionou como Michael e Liam sempre estiveram lá para ele, como o apoiaram durante o divórcio de seus pais, ajudaram-no a conseguir seu primeiro emprego e foram os primeiros a me receber no grupo, apesar do meu passado questionável com o álcool. Ele saiu enfurecido por volta da meia-noite e não voltou até a manhã seguinte. Quando voltou, ele estava com uma bolsa de viagem pronta. Disse que precisava de um tempo longe de mim para pensar em tudo. Ele foi ficar com sua irmã por um tempo. Antes de ir, disse que não sabia se poderia me perdoar por ter feito ele perder seus melhores amigos. Estou sentada em nosso apartamento vazio desde que ele saiu, me perguntando se fiz a coisa certa. Sarah me ligou alguns dias atrás, chorando e agradecendo por ter contado a verdade. Ela disse que já suspeitava que algo estava errado, mas tinha muito medo de investigar. Descobriu que Michael estava dormindo com sua secretária há mais de um ano. Emma me enviou uma mensagem esta manhã. Ela disse que, embora preferisse ter descoberto de outra forma, está grata por saber antes do nascimento do bebê. Os pais dela estão ajudando a preparar o quarto do bebê em sua casa, e ela decidiu que dará à criança seu sobrenome de solteira. Mas apesar de saber que fiz a coisa certa, ver Jackson sair por aquela porta partiu meu coração. O homem que me ajudou no meu momento mais sombrio talvez nunca me perdoe por ter exposto as traições de seus amigos. Continuo revivendo aquele jantar em minha mente, me perguntando se poderia ter lidado com as coisas de outra maneira. Mas então me lembro do olhar no rosto de Sarah quando viu aquelas mensagens, e das mãos de Emma protegendo sua barriga enquanto ela chorava, e sei que não poderia ter ficado calada. Atualização 3. Olá! Passaram-se vários meses desde que tudo desmoronou, e finalmente me sinto pronta para compartilhar como as coisas terminaram. Depois de ficar na casa da irmã por 2 semanas, Jackson voltou para casa, mas as coisas nunca voltaram a ser as mesmas entre nós. Ele passava a maior parte do tempo no trabalho ou trancado no quarto de hóspedes, mal falando comigo, a não ser quando era absolutamente necessário. Eu tentei fazer as coisas funcionarem. Pedi desculpas pela forma pública como lidei com a situação, embora não por dizer a verdade. Sugeri terapia de casal, mas Jackson recusou, dizendo que o problema não era o nosso relacionamento, mas minha incapacidade de cuidar apenas dos meus próprios assuntos. O ponto de ruptura final aconteceu na semana passada. Eu estava lavando roupa quando ouvi Jackson falando ao telefone com Michael no quarto de hóspedes. Ele estava pedindo desculpas por não conseguir controlar melhor sua namorada e prometendo consertar as coisas. Disse a Michael que eu estava danificada pelo meu passado com Lowry e que poderia me convencer a me desculpar publicamente por espalhar mentiras sobre eles. Aquela conversa me fez perceber que Jackson não era o homem que eu pensava. A pessoa que me apoiou durante os sintomas de abstinência e que mostrou tanta compaixão quando eu estava lidando com a traição de Lowry agora estava ativamente tentando encobrir as infidelidades dos amigos. Ele estava disposto a me fazer parecer uma mentirosa apenas para salvar suas amizades. Esperei até que ele fosse para o trabalho no dia seguinte. Arrumei todas as minhas coisas e me mudei. Encontrei um pequeno apartamento do outro lado da cidade e enviei uma mensagem a ele dizendo que tudo havia acabado. Ele tentou me ligar várias vezes e depois apareceu no meu local de trabalho. Disse que estava apenas tentando manter a paz entre todos e que perder seus melhores amigos estavam matando. Eu disse a ele que não podia ficar com alguém que preferia apoiar traidores a fazer o que era certo. O divórcio de Sarah e Michael está quase finalizado. Ela vendeu a casa e tem se destacado em seu novo trabalho como diretora em outra escola. Ela começou a sair com um dos pais de sua antiga escola, alguém que também passou por um divórcio devido à infidelidade. Eles estão indo devagar, mas ela parece mais feliz do que nunca. Emma deu à luz uma menina saudável na semana passada. Ela chamou de Lily, em homenagem à sua avó, e deu a ela seu sobrenome de solteira. Emma está lutando pela custódia total e provavelmente conseguirá, dado o histórico de infidelidade de Liam e o estresse que ele causou durante a gravidez. Os pais dela, que sempre trataram Liam como um filho, cortaram completamente o contato com ele. Michael e Liam não estão indo tão bem.
Depois que a secretária pediu demissão, os rumores se espalharam pela empresa, e Michael foi preterido para uma promoção importante que deveria receber. O negócio imobiliário de Liam sofreu um grande impacto, já que o pai de Emma era um de seus maiores investidores. Ambos estão morando no antigo apartamento de solteiro de Liam, ainda tentando convencer a todos de que eu sou a vilã que arruinou suas vidas perfeitas. Jackson às vezes me manda mensagens, geralmente tarde da noite, dizendo que sente minha falta e que podemos consertar as coisas. Mas percebi que o que eu pensava ser força nele, sua lealdade aos amigos, era, na verdade, covardia. Ele preferia apoiar ações erradas a arriscar perder amizades antigas. Estou sóbria há vários meses agora. Apesar de tudo o que aconteceu, Sarah, Emma e eu nos tornamos boas amigas. Nos encontramos para tomar café todas as semanas, e eu serei madrinha de Lily. Às vezes fazer a coisa certa custa relacionamentos, mas prefiro ficar sozinha do que silenciar minha consciência para agradar as pessoas. Não me arrependo de ter contado a verdade a essas mulheres e nunca vou me arrepender. Como Emma me disse ontem, você nos salvou de perder mais anos de nossas vidas com homens que não nos mereciam. Isso significa mais para mim do que qualquer amizade ou relacionamento. Quanto à minha vida amorosa, acho que vou dar um tempo antes de sair com alguém novamente. Até agora, os últimos homens com quem estive acabaram sendo pessoas completamente diferentes daquilo que eu pensava. Deve haver algo de errado comigo se eu só consigo atrair traidores ou pessoas que defendem traidores. Embora, pelos comentários de muitos de vocês, acho que Jackson também poderia ter sido um desses, ou talvez seria no futuro. De qualquer forma, não é algo que me preocupe descobrir. Atualização 4. Olá, quero que esta seja minha última atualização, na qual quero responder a todos que perguntaram sobre Lowry, especialmente sobre o que aconteceu com ele depois que foi descoberto que eu era a outra na relação. Não falei muito sobre ele porque não era o problema principal. Só queria dar contexto para que se entendesse porque eu me incomodo tanto com pessoas infiéis. Embora, na verdade, não seja necessário ter tido um Lowry na vida para odiá-los. De qualquer forma, sei que Lowry acabou se divorciando de sua esposa depois de tudo isso. Acho até que tive sorte, porque a ex-esposa dele era do tipo vingativa. Ela destruiu tudo no trabalho dele, e ele acabou sendo demitido, embora isso tenha acontecido um tempo depois de eu ter perdido meu emprego por causa do álcool. A ex-esposa dele também descobriu que ele já vinha traindo-a antes, até mesmo na empresa em que trabalhava antes de ser transferido para a minha. Isso fez com que ele não conseguisse recuperar seu antigo emprego. Agora não sei onde ele está trabalhando, mas pelo menos nesta cidade e nesta indústria, ele não está mais. Por sorte, estou afastada de tudo isso, especialmente da ex-esposa dele, porque ela poderia ter tornado minha vida miserável, mas decidiu me perdoar. Acho que ela descobriu ou viu algo em mim que a fez perceber que eu estava totalmente surpresa por Lowry ter uma esposa. Pelo que me contaram algumas pessoas com quem trabalhei antes, a ex-esposa de Lowry não quer que ele veja os filhos e contratou advogados de todos os tipos, com todos os nomes e preços que você possa imaginar para impedir isso. Ela não é uma mulher que perdoa facilmente nem alguém com quem você gostaria de se meter. Também sei que Jackson não conseguiu recuperar completamente a relação com seus amigos. Pelo que me contam suas ex-esposas, eles me culpam, assim como culpam Jackson pelo que aconteceu. Mas isso não é algo que me tire o sono. Não me preocupo com o que os infiéis têm a dizer sobre mim neste momento. O lado bom é que minha vida está melhorando aos poucos depois de tudo o que aconteceu. Estou feliz por estar longe do álcool agora, porque tudo isso poderia ter sido um gatilho, mas não foi. Então, despeço-me de vocês e espero não ter que voltar a vê-los. Não porque eu não os aprecie, mas porque se eu voltar a vê-los, será porque comecei a sair com outro homem que aprova a infidelidade. E isso é a última coisa que eu quero. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Eu estava comprando a casa dos sonhos para minha noiva. Depois ela exigiu que eu adicionasse o nome do irmão dela no título de propriedade. Olá, pessoal. Aqui está o contexto. Eu, um homem de 30 anos, conheci Sarah, uma mulher de 26 anos, quando eu tinha 25. Ela era a nova garçonete tímida trabalhando no balcão da minha lanchonete favorita, aquele tipo de lugar meio antiquado, com café que tem gosto de arrependimento e panquecas que nunca decepcionam. Meu amigo Ryan e eu costumávamos ir lá depois do trabalho, metade pela comida, metade para desabafar sobre a vida. No dia em que vi Sarah pela primeira vez, mal notei as reclamações de Ryan sobre o chefe dele. Lá estava ela, amarrando o avental, perfeita, com grandes olhos castanhos, cabelos escuros presos em um coque bagunçado e um sorriso que poderia melhorar qualquer dia ruim.
Meu pedido saiu como um monte de frases desconexas porque meu cérebro entrou em curto-circuito quando ela disse: "O que posso trazer para você?", com aquela voz doce dela. Ryan, é claro, percebeu. Cara, para de ser esquisito. Se você está afim dela, diga algo. Eu não era exatamente um especialista em paquera naquela época. Só de pensar em chegar nela e levar um fora na frente do Ryan, que com certeza iria me zoar, já me deixava desconfortável. Em vez disso, peguei um guardanapo e rabisquei meu nome e número com minha péssima caligrafia. Ainda lembro como minhas mãos suavam quando paguei pela comida e deslizei o bilhete para ela. Ela corou. Realmente corou ao perceber o que eu tinha feito. Ela não vai ligar, Ryan zombou enquanto saíamos. Mas adivinha só? Ela ligou naquela mesma noite. Nós acabamos falando ao telefone por horas. Não sei dizer exatamente sobre o que, provavelmente coisas bobas como filmes favoritos ou o quanto ela odiava abacaxi na pizza, mas lembro que a conversa fluiu fácil, natural, como se eu a conhecesse há anos, mesmo tendo mal visto ela fora do balcão da lanchonete. Quando desligamos às 3 da manhã, eu já estava meio encantado. Nos meses seguintes, Sarah e eu ficamos inseparáveis. Ela tinha esse jeito de tornar qualquer coisa simples em algo especial. Caminhávamos pelo parque e ela apontava para cada gato de rua, inventando nomes para eles. Íamos a lanchonetes baratas e ela tentava adivinhar meu pedido antes mesmo de eu dizer. Não era sobre encontros elaborados ou planos extravagantes. Estar com ela fazia tudo parecer melhor. Eu já tinha me relacionado antes, mas nada como isso, nada real. Com Sarah, parecia que eu finalmente podia respirar. É clichê, eu sei. Mas quando você encontra alguém que parece ser seu lar, você para de procurar em outros lugares. Olhando para trás, já havia rachaduras na imagem perfeita, mesmo naquela época. Subtis, mas estavam lá. Sarah não falava muito sobre sua família, exceto para dizer que não tinha uma. Ela foi criada no sistema de adoção, passando de casa em casa até atingir a maioridade. Isso explicava por que ela era reservada no começo. E honestamente, meu coração se partia por ela. Eu cresci com 2 pais amorosos, uma irmã mais velha e um cachorro que ainda ganha presentes de Natal. Estabilidade era algo normal para mim, mas, para Sarah, era um conceito estrangeiro. A única pessoa que ela falava era sobre o irmão, Mark. Ela disse que Mark não era seu irmão biológico, mas alguém que ela conheceu no sistema de adoção. Eles eram próximos desde a infância, e ele era sua única família. Eu não questionei muito. Quero dizer, se você cresceu sem pais ou irmãos, faz sentido se apegar a alguém que te entendesse, certo? Ela me contava histórias de como Mark sempre cuidava dela, enfrentava valentões, contrabandeava lanches nos abrigos e a consolava quando ela não tinha ninguém. No começo, eu achava isso admirável. Parecia doce. Como você não torceria por alguém que passou por tantas dificuldades e ainda tinha alguém em quem se apoiar? Mas, aos poucos, o vínculo fraternal com Mark começou a parecer estranho. Eu não queria admitir no início, mas a presença do cara estava em todo lugar. Sarah falava dele sem parar. Ele ligava para ela todas as noites, não importava o que estivéssemos fazendo, e ela sempre atendia, jantares, filmes, noites aleatórias no sofá. Se Mark ligava, nosso tempo era pausado. Uma noite, depois de meses namorando, perguntei diretamente: "Por que ele te liga tanto?" Ela inclinou a cabeça e me olhou como se eu tivesse criado um segundo nariz. "Porque somos próximos, Dan. Ele é meu irmão, você não entenderia." "Tá, tudo bem." Talvez eu não entendesse, porque minha irmã mais velha e eu não ficávamos nos ligando o tempo todo, mas, enfim, eu não ia estragar algo bom por algo tão pequeno. Relacionamentos são sobre confiança, certo? Eu confiava em Sarah. As coisas começaram a parecer mais suspeitas quando fiz uma videochamada com ela tarde da noite. Era só para dar boa noite rapidamente, já que ela estava trabalhando até tarde na lanchonete. Em vez disso, a câmera mostrou Mark, sem camisa, espalhado bem ao lado dela na cama. "Que diabos o Mark está fazendo aí?" perguntei, sentindo meu estômago revirar. Sarah revirou os olhos, como se eu fosse o louco. "Relaxa, ele está passando por um término ruim e não queria dormir sozinho. Minha cama é maior que o sofá, então deixei ele dormir aqui. Não é grande coisa." "Você está me dizendo que seu irmão, que nem é seu irmão de verdade, está compartilhando sua cama?"
e isso é normal para você. Ela bufou. Nossa, você parece ciumento. É o Mark. Ele é família. Você entenderia se fosse próximo da sua irmã. Eu deixei pra lá, mas isso não me parecia certo. As coisas ficaram mais sérias quando o contrato de aluguel da Sarah estava acabando. Ela não tinha muito dinheiro porque estava entre empregos. Uma noite, durante o jantar, ela tocou no assunto. Eu estava pensando, talvez eu pudesse me mudar para a sua casa. Eu hesitei, não porque não quisesse que ela morasse comigo, eu queria, mas porque morar junto significava compromissos maiores, especialmente financeiros. Mas ela me olhou com aqueles olhos castanhos grandes e disse, eu me sentiria mais segura com você, sabe? Não tenho outro lugar para ir. Bum! Estava feito. Aquela garota tinha o poder de me convencer com um único olhar. Sarah se mudou uma semana depois. Eu cobri tudo, aluguel, contas, compras. Ela disse que contribuiria quando conseguisse um emprego melhor, mas, claro, isso nunca aconteceu. No começo, eu não me importava porque a amava. Queria cuidar dela. Mas as constantes ligações de Mark, o jeito como ela largava tudo para vê-lo, aquela estranha proximidade que eu não conseguia entender. Era como uma coceira que eu não conseguia aliviar. Eu deveria saber que minha garota dos sonhos estava escondendo algo enorme. Quando Sarah se mudou para minha casa, no início, eu estava genuinamente empolgado. Afinal, eu tinha passado anos sozinho naquela casa, parecia o próximo passo natural para nós. Ela finalmente teria estabilidade, e nós passaríamos mais tempo juntos. Eu tinha um bom salário de 6 dígitos, uma casa grande e confortável, e pensei, por que não? Não queria ser o tipo de namorado que ficava contando centavos, especialmente sabendo que a situação financeira dela era complicada. Então eu disse para ela não se preocupar com o aluguel ou as contas. Esse foi o erro número 1. Porque, uma vez que Sarah percebeu que não precisava contribuir com nada, parecia que ela entrou no modo rainha. De repente, nossa casa não era mais minha casa. Era nossa. Ela redecorava sem me consultar, jogava fora algumas das minhas coisas porque não combinavam com a vibe dela e convidava o Mark para vir quando quisesse. No começo, tentei me esforçar para aceitar a presença constante de Mark. Sarah queria que eu me desse bem com ele, então pensei, tudo bem, vou tentar. Comprei bebidas, pedi pizza e deixei ele passar um fim de semana na nossa casa. Na primeira vez que Mark apareceu, eu soube que algo estava errado. Ele não entrou na minha casa como um convidado, ele entrou como se fosse o dono do lugar. Não apertou minha mão, não agradeceu quando ofereci uma bebida, na verdade, mal me olhou. Apenas largou sua mochila no meio da minha sala de estar, se jogou no sofá como se estivesse marcando território e gritou, Ei, Sarah, pega uma bebida para mim. Eu literalmente tive que olhar 2 vezes para acreditar. Sarah, em vez de repreendê-lo por ser mal educado, sorriu e disse, claro, Mark. Mark. O cara era um adulto e estava agindo como uma criança exigindo caixinhas de suco, enquanto eu estava ali parado com a cerveja que comprei, me perguntando por que ele estava agindo como se eu fosse um intruso na minha própria casa. E só piorou a partir daí. O fim de semana foi um pesadelo total. Mark não tinha noção de limites. Ele seguia Sarah pela casa, sentava-se muito perto dela no sofá e ria de forma exagerada de tudo que ela dizia, mesmo que não fosse remotamente engraçado. Eu estava ali, sentado ao lado deles, me sentindo como um terceiro em meu próprio relacionamento. Em um ponto, Sarah se levantou para pegar lanches, nos deixando sozinhos por talvez 30 segundos. Mark apenas me encarou com um olhar arrogante, como se estivesse me avaliando. Você é sortudo, ele murmurou finalmente. Eu pisquei, confuso. Ele se recostou, ainda me encarando. Sarah sempre teve alguém cuidando dela. Primeiro eu, agora você. Ainda bem, porque ela não sabe lidar bem com a solidão. O jeito que ele disse isso, como se ainda fosse o guardião dela, me deixou desconfortável. Antes que eu pudesse responder, Sarah voltou, e Mark voltou ao seu papel de irmão encantador. Naquela noite, eu disse a Sarah que não estava confortável com Mark ficando lá novamente. A reação dela? Um colapso total. Você não entende, ela retrucou. Mark passou por tanta coisa e não tem mais ninguém. Ele precisa de mim. Eu esfreguei as têmporas, tentando manter a calma.
Sarah, ele não precisa estar aqui todo fim de semana. E o jeito que ele fala com você é estranho. Seus olhos se estreitaram, como se eu a tivesse insultado pessoalmente. Somos próximos porque passamos pelo inferno juntos. Desculpe se você não sabe como é isso. Ela saiu batendo os pés, e eu fiquei me perguntando como tentar estabelecer um limite na minha própria casa me transformou no vilão da história. Na próxima vez que Mark apareceu sem ser convidado, foi sob o pretexto de passar apenas uma noite. Eu cerrei os dentes e deixei passar, porque o que eu poderia fazer? Mandar o irmão da minha namorada embora? Por volta da meia-noite, fui para o quarto, pronto para dormir, apenas para encontrar Sarah enrolada ao lado de Mark no sofá, o sofá onde ele deveria estar dormindo sozinho. Sarah, eu disse, tentando não explodir. Por que você não está na cama? Ela olhou para mim como se eu fosse louco. Mark não está se sentindo bem, então estou fazendo companhia para ele. Eu a encarei. Por que fazer companhia para ele significa compartilhar um sofá? Ele é um homem adulto, não uma criança com medo do escuro. Ela revirou os olhos. Você está transformando isso em algo que não é. Vai para a cama, eu subo em 1 minuto. Bem, ela não subiu. Passei a noite toda me revirando na cama, tentando ignorar a raiva fervendo no meu peito. Na manhã seguinte, quando toquei no assunto de novo, ela usou a clássica defesa de Sarah. Você está com ciúmes, não está? Ele é meu irmão. Para de ser inseguro. Ela disse isso com tanta confiança que comecei a duvidar de mim mesmo. Eu estava exagerando? Era o namorado ciumento que não entendia o laço especial deles? Não, eu sabia que algo não estava certo. Mas toda vez que eu tentava falar sobre isso, ela virava o jogo contra mim. Gaslighting no seu melhor. Se Mark não estava fisicamente em nossa casa, ele estava ligando para Sarah constantemente. Estávamos no meio de um filme, e o telefone dela tocava. Ela dava uma olhada, murmurava, é só o Mark, e atendia por 30 minutos ou mais. Não importava o que estávamos fazendo, cozinhando, saindo com amigos, até na cama. Se Mark ligava, tudo parava para ele. Uma noite, finalmente perdi a paciência. Por que ele te liga tanto? Parece que ele está grudado em você. Sarah suspirou dramaticamente, como se eu a estivesse esgotando. Ele está passando por um momento difícil. Eu sou a única pessoa que ele tem. Sarah, eu deveria ser a única pessoa que você tem. Ela me lançou um olhar fulminante. Não acredito que você está me fazendo escolher entre você e meu irmão. Eu não estava pedindo que ela escolhesse nada. Só queria entender por que eu, não realmente irmão dela, tinha acesso VIP a todas as partes da vida dela, incluindo a minha. Depois de 2 anos morando com Sarah, eu estava no limite. Entre as constantes intrusões de Mark e a recusa de Sarah em enxergar qualquer problema, comecei a fazer uma lista mental de todas as coisas estranhas que eu tinha deixado passar. Se você olhasse a palavra capacho no dicionário, provavelmente encontraria uma foto minha. Mas não mais. Eu tinha chegado ao meu limite. Naquela época, minhas finanças estavam em um lugar muito bom. Eu trabalhei duro para chegar onde estava, longas horas, noites sem dormir e sacrifícios que Sarah nunca teve que fazer, porque eu cobria tudo. Minha casa estava completamente quitada, e eu tinha dinheiro suficiente guardado para comprar um novo lugar para nós, nossa casa dos sonhos. Pensei que isso seria o recomeço perfeito. Eu admito, parte de mim esperava que mudar para uma casa nova magicamente consertasse tudo. Sem mais Mark aparecendo sem aviso, sem mais tensões estranhas e sem mais ligações tardias que terminavam com Sarah sussurrando no corredor como se estivesse guardando segredos de estado. Então, fiz a ligação. Entrei em contato com um corretor, revisei minhas finanças e comecei a procurar imóveis. Encontrei uma propriedade linda, a cerca de 1 hora da cidade. Um quintal enorme, uma cozinha incrível e até mesmo um escritório para Sarah, já que ela tinha começado a trabalhar em casa. Quando contei a novidade, ela praticamente pulou nos meus braços. Você é o melhor noivo do mundo, disse ela, me abraçando forte. Eu mal podia esperar para começar o próximo capítulo com ela. Pela primeira vez em meses, permiti-me acreditar que poderíamos consertar as coisas. Eu estava estupidamente otimista. Como um idiota, baixei a guarda. Depois de semanas procurando casas, Sarah e eu finalmente encontramos a ideal.
Era perfeita, uma cerca branca, um quintal enorme para churrascos e uma cozinha que me fazia querer fingir que sabia cozinhar. Eu estava pronto para assinar os papéis naquela mesma semana. Então, Sarah veio com uma exigência. Ei, ela começou docemente, se aninhando ao meu lado no sofá. Aquela doçura falsa geralmente significava que ela estava prestes a pedir algo ridículo. Quando você registrar a escritura da casa, estava pensando, você deveria colocar o nome do Mark também. Eu realmente ri, pensando que tinha ouvido errado. O quê? Ela piscou inocentemente. O nome do Mark na escritura da casa. Agora, eu não sou mais um capacho. Olhei diretamente nos olhos dela e disse, Sarah, você está louca? Por que diabos eu colocaria o nome do Mark na minha casa? Ela não gostou. É a nossa casa, ela respondeu de braços cruzados. E o Mark é família. Ele esteve ao meu lado quando ninguém mais esteve. Quero que ele seja incluído. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tolerar muitas coisas já era uma realidade, mas isso? Absolutamente não. Então, deixa eu ver se entendi. Você está me pedindo para comprar uma casa com o meu próprio dinheiro e, ao invés de ser só nossa, você quer colocar o nome do seu irmão nela também? Por quê? O que ele fez para merecer isso? A voz dela subiu de tom. Ele é família. Você não entende porque teve uma vida perfeita, mas eu não tenho ninguém. Colocar o nome do Mark me faz sentir segura. Eu não ia ceder. Sarah, eu estou me casando com você, não com o Mark. Você quer incluí-lo na sua vida? Tudo bem. Mas ele não vai tocar na minha casa. Fim de papo. Foi então que começaram as lágrimas, o truque dela. Você não entende, ela soluçou. É por isso que não consigo confiar em ninguém. Todo mundo me abandona, exceto Mark. Você deveria ser diferente. Eu a encarei, desgostoso. Isso não tem nada a ver com confiança. Tem a ver com você tentando me enganar para dar parte da minha casa para o seu irmão. E eu não sou burro o suficiente para cair nessa. A discussão durou horas. Sarah alternava entre chorar, gritar e tentar me manipular emocionalmente para ceder. Mas, pela primeira vez, mantive minha posição. Eu já tinha sido manipulado o suficiente, e este era meu limite. Na semana seguinte, eu não conseguia parar de pensar em quão insana era aquela exigência. Não contei a ninguém, nem à minha irmã, nem aos meus pais, porque não queria que eles pensassem menos de Sarah. Ainda tinha esperança de que talvez isso fosse só uma fase estranha. Foi então que encontrei Kate, a melhor amiga da Sarah da faculdade. Kate era uma daquelas pessoas que compartilha tudo, o que acabou sendo muito útil para mim. Nós nos encontramos por acaso em uma cafeteria perto do meu trabalho, e, depois de um papo casual, ela perguntou como iam os preparativos do casamento. Eu dei de ombros. Estamos travados em uma questão sobre a casa. Que questão? Ela perguntou, tomando um gole de seu latte. Suspirei e contei sobre a exigência de Sarah de colocar o nome do Mark na escritura da casa. O sorriso de Kate congelou no meio do gole. Espera, o que você disse? Ela quer o nome do Mark na escritura, repeti. Ela diz que ele é família e quer que ele seja incluído. Kate colocou a xícara sobre a mesa, pálida. Você não sabe, sabe? Saber o quê? Perguntei, sentindo um nó se formar no estômago. Kate hesitou, como se não quisesse ser a pessoa a me contar. Finalmente, ela disse, Mark não é irmão dela. Ele é o ex-namorado dela. Eu congelei. O quê? Sim. Eles namoraram por anos quando estavam no sistema de adoção. Depois que terminaram, começaram a dizer às pessoas que eram irmãos para evitar julgamentos. Achei que você sabia. Eu fiquei sem palavras, minha mente revendo cada abraço fraternal, cada noite estranha em que ele dormiu lá, cada ligação que interrompeu nossos encontros. Tudo fez sentido. Ela mentiu para mim esse tempo todo? Perguntei, com a voz seca. Kate fez uma careta. Sinto muito. Achei que ela tinha te contado. Saí da cafeteria atordoado, repassando os últimos 5 anos na minha cabeça como um filme que de repente percebi que era horrível. Mark, o cara que fui forçado a tolerar, não era irmão dela. Ele era o ex-namorado dela.
E ela teve a audácia de exigir que eu colocasse o nome dele na casa que eu estava pagando. Agora tudo fazia sentido. Eu não estava louco. Não era inseguro. Sarah estava me manipulando, mentindo para mim e me arrastando para uma confusão bizarra e distorcida. Mas aqui está o ponto: eu não sou o tipo de cara que se sente e aceita ser feito de bobo. Naquela noite, decidi que não ia esperar mais. Sarah tinha explicações a dar, e eu estava farto de fingir que tudo estava bem. Cheguei em casa naquela noite me sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Mark. O ex-namorado dela. Eu não conseguia tirar essas palavras da cabeça. 5 anos. 5 malditos anos ela mentiu para mim. E eu estava ali, como um idiota, defendendo o vínculo fraternal deles. Entrei pela porta, e lá estava ela, esparramada no meu sofá, com os pés para cima, como se não tivesse uma preocupação no mundo. Oi, amor, disse ela, mexendo no Netflix como se não tivesse passado os últimos anos me manipulando. Eu joguei minhas chaves no balcão, um pouco mais forte do que precisava. Precisamos conversar. Sarah olhou para mim, ainda irritantemente calma. Sobre o quê? Eu respirei fundo. Não ia deixar ela distorcer isso contra mim, não desta vez. Sobre você e o Mark. Sua mão congelou no ar com o controle remoto, e sua expressão passou de relaxada para defensiva em um instante. O que tem nele? Eu a encarei firmemente. Não se faça de boba. Eu encontrei a Kate hoje, e ela me contou a verdade. Ele não é seu irmão, é. A cor sumiu do rosto dela tão rápido que achei que ela fosse desmaiar. Seus lábios se abriram, e ela gaguejou. O que ela disse? Ela me contou tudo, respondi firmemente. Mark não é seu irmão. Ele é seu ex-namorado. O cara com quem você costumava namorar. O cara com quem você tem andado às escondidas, mentindo para mim e trazendo para dentro da minha casa como se eu fosse algum idiota. O rosto dela desmoronou, mas ela tentou salvar a situação. Não é o que você está pensando. Ah, é mesmo, retruquei, cruzando os braços. Porque o que eu penso é que você está me traindo, mentindo na minha cara e deixando seu ex-namorado dormir ao seu lado enquanto me fazia acreditar que eu estava louco por questionar isso. Sarah pulou do sofá, seus olhos selvagens de pânico. Eu não traí. Mark e eu, ele é como família agora. Não somos assim há anos. Eu ri amargamente. Família? Você quer dizer o cara com quem você costumava namorar? Você acha que chamá-lo de irmão magicamente torna isso menos nojento? Não é nojento, ela gritou, as lágrimas começando a se formar. Éramos apenas crianças. Depois que terminamos, percebemos que éramos melhores como família. É só isso. Você está exagerando. Eu não comprei essa história por um segundo. Meu instinto dizia que havia mais por trás disso. Então você está me dizendo, continuei, dando um passo à frente, que você nunca fez nada com ele recentemente? Que todas aquelas noites dormindo juntos, todas aquelas ligações tarde da noite, todas as vezes que você o consolou, não tem nada mais acontecendo. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. Senti meu peito apertar. Sarah, olhe para mim. Me diga a verdade. Você dormiu com o Mark recentemente? Houve uma longa pausa. O silêncio dela me disse tudo. Responda, gritei, batendo o punho contra a mesa. Ela estremeceu e finalmente murmurou, sim, algumas vezes. Foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. Eu a encarei, minhas mãos tremendo enquanto as palavras dela ecoavam na minha cabeça. Algumas vezes, repeti, minha voz perigosamente baixa. Algumas vezes, você tem dormido com seu ex, o cara que você chama de irmão, enquanto eu estava aqui pagando por tudo como um idiota. Ela desabou em lágrimas. Não significou nada, eu juro. Só aconteceu. Eu estava confusa. E o Mark, ele sempre esteve lá para mim. Eu não queria que acontecesse. Eu ri, mas sem humor algum. Ah, só aconteceu? Você não queria que acontecesse? Essa é sua desculpa? Você tem mentido para mim por anos, me traído, e agora espera que eu acredite que não significou nada? Eu ainda te amo, ela chorou, agarrando-se a mim como se eu fosse a última chance dela. Foi um erro, eu juro. Empurrei suas mãos para longe.
Não me toque. A raiva fervendo em meu peito era insuportável. Passei anos sustentando essa mulher, pagando seu aluguel, suas compras, sua vida inteira. E todo esse tempo, ela estava me traindo com o Mark. Sabe de uma coisa, Sarah, disse, minha voz gelada. Você é patética. Você tinha tudo. Tudo que eu te dei. E jogou isso fora por algum perdedor que finge ser seu irmão. Ela chorava ainda mais alto, desabando no sofá como em uma cena dramática de filme. Você não pode me deixar. Eu não tenho mais ninguém. Eu a encarei, enojado. Isso não é mais problema meu. Mas eu não terminei por aí. Havia mais uma coisa a resolver. Me devolva o anel de noivado. A cabeça dela se levantou. O quê? Não. Aquele anel é uma herança de família, eu disse firmemente. Pertenceu à minha avó. E não há chance de você ficar com ele depois do que fez. Você me deu, ela gritou, agarrando a mão como se eu tivesse pedido para cortá-la fora. É meu. Aproximei-me, meu tom mortalmente calmo. Você me traiu, Sarah. Mentiu para mim por 5 anos. Viveu na minha casa às minhas custas enquanto saía às escondidas com seu ex. Você não tem direito a nada. Tire-o. Ela balançou a cabeça, mas eu não estava brincando. Sarah, você não vai sair desta casa até que eu tenha aquele anel na minha mão. Então, ou você tira agora, ou eu chamo a polícia e explico tudo. Sua escolha. Aquilo funcionou. Chorando e tremendo, ela tirou o anel e o jogou com força embaixo da mesa de centro. Você é cruel, ela gritou. Eu guardei o anel no bolso sem dizer mais nada. Você tem 1 hora para arrumar suas coisas e chamar um carro. Ela chorou, implorou e tentou todos os truques de manipulação que ainda tinha, mas eu não me importava. Eu tinha terminado. Quando o Uber finalmente chegou, ela ligou para o Mark pedindo que ele fosse buscá-la primeiro. Ouvi ela implorando ao telefone, mas, aparentemente, o Mark não queria saber de nada do drama dela. Que surpresa! Quando ela arrastou suas malas até a porta da frente, parecia um desastre total. Vou esperar por você, ela fungou, tentando mais uma vez. Eu sei que você vai voltar. Eu nem olhei para ela. Não prenda a respiração. Fechei a porta na cara dela, tranquei com o ferrolho e me sentei em silêncio. Pela primeira vez em anos, eu não estava afundado nas mentiras dela. Eu não estava sendo usado ou manipulado. Atualização final. Olá. Descobri que o irmão da minha noiva era, na verdade, seu ex-namorado. Eu a expulsei, e o karma fez o resto. Oi, Reddit. Eu não estava planejando postar uma atualização, mas muita coisa aconteceu desde que expulsei a Sarah, e achei que vocês mereciam saber como essa história terminou. O karma é imbatível, e eu não precisei mover um único dedo para me vingar. Foi tudo entregue de bandeja, e eu apenas sentei e aproveitei o espetáculo. Naquela noite, cortei todo o contato com Sarah. Bloqueei o número dela, excluí das redes sociais e troquei as fechaduras. Imaginei que ela voltaria para o Mark e que eles viveriam felizes para sempre naquela relação bizarra alimentada por mentiras. Mas não era mais problema meu. Só que o karma, ele tinha outros planos. Cerca de 1 mês depois, encontrei Kate, a ex-melhor amiga da Sarah, no mesmo café onde descobri a verdade. Kate, sendo do tipo que sabe tudo sobre todo mundo, não podia esperar para me contar as novidades. Aparentemente, a vida da Sarah tinha desmoronado completamente desde que a expulsei. Primeiro, ela tentou se mudar para a casa do Mark. Afinal, ele era o porto seguro, a família, o tudo dela, certo? Bem, acontece que o Mark não estava ao lado dela por amor, mas pelo dinheiro. Enquanto eu cobria todas as despesas da Sarah, ela tinha economizado um pouco do dinheiro do antigo emprego no restaurante. E, adivinhem? Ela estava mandando esse dinheiro direto para o Mark, compras, aluguel quando ele estava sem grana, um celular novo quando o dele quebrou. Você nomeia, Sarah pagava. Ela era basicamente a patrocinadora do Mark. Assim que eu a cortei e ela ficou sem lugar para morar, as economias desapareceram rapidamente. Foi aí que ela procurou o Mark, provavelmente achando que ele a deixaria ficar na casa dele. Mas o Mark, sendo o que é, simplesmente desapareceu.
Parou de atender as ligações dela, bloqueou-a nas redes sociais e a deixou completamente sozinha. Kate me contou que, desde então, Sarah estava dormindo de favor no sofá de antigos colegas de trabalho e mal conseguia se virar. Estava falida, sozinha e miserável. E eu? Não conseguia parar de sorrir. Sei que isso soa frio, mas, vamos lá, isso era o karma fazendo seu trabalho, e eu tinha assento na primeira fila. O cara com quem ela me traiu a abandonou assim que ela não podia mais bancar a vida dele. É ou não é algo maravilhoso de se ver? Agora, aqui está a melhor parte. Uma semana depois de ouvir tudo isso da Kate, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era um daqueles longos parágrafos melosos, sabe? O tipo que eu sabia que era da Sarah antes mesmo de ler. Aqui está um resumo, sinto muito por tudo. Sei que errei e me arrependo de tudo o que fiz. Não tenho mais ninguém e sinto muito a sua falta. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por favor, me dê uma chance para explicar e consertar as coisas. Farei qualquer coisa. Ah, agora você sente minha falta? Agora eu sou a melhor coisa que já aconteceu na sua vida? Não respondi. Bloqueei o número. No dia seguinte, ela tentou ligar de outro número. Deixei ir para a caixa postal. E adivinhe? Lá estava ela, chorando, fungando e repetindo o mesmo discurso: eu não tenho mais ninguém. Por favor, não me abandone como todo mundo fez. Eu não sei o que ela esperava. Ela achou que, ao ouvir ela chorando, eu esqueceria os meses de mentiras, traições e manipulações? Eu não negocio com manipuladores. A cereja no topo veio algumas semanas atrás. Eu estava fazendo compras, cuidando da minha vida, quando a vi perto da seção de congelados. E, deixe-me dizer, ela estava acabada. O cabelo estava oleoso, as roupas amassadas, e ela tinha aquele olhar vazio que as pessoas têm quando suas vidas estão desmoronando. Ela me viu quase imediatamente e veio direto na minha direção. Oi, disse ela suavemente, com a voz trêmula. Eu dei aquele tipo de aceno que você dá para um estranho na rua. Sarah. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Como você está? Eu sorri. Fantástico. Ela estremeceu, e juro que vi o lábio dela tremer. Sinto sua falta, disse ela. Eu sei que errei. Não percebi o que tinha até perder. Tenho pensado muito em nós, e eu só quero consertar isso. Inclinei a cabeça, como se estivesse considerando. Acho que não. O rosto dela desmoronou. Por favor, eu não tenho mais ninguém. Eu não senti nem um pouco de pena. Isso não é mais problema meu, Sarah. Você escolheu isso. Você escolheu trair, escolheu mentir, e agora está lidando com as consequências. Cometi um erro, disse ela fracamente. Eu sorri de lado. Não, você tomou decisões. E agora tem que viver com elas. Não esperei ela responder. Peguei meu carrinho, me virei e fui embora. Então, aqui estou agora, Reddit. Sarah perdeu tudo, seu relacionamento comigo, o controle manipulador sobre o Mark e qualquer estabilidade que tinha. Ela apostou, achando que podia jogar dos dois lados, e perdeu de forma espetacular. Enquanto isso, estou prosperando. Voltei para a academia, estou me reconectando com amigos que negligenciei durante aquele desastre de relacionamento e até mesmo comecei a namorar de novo. A vida está tranquila, e, pela primeira vez em muito tempo, sinto que sou eu mesmo novamente. E o melhor de tudo? Eu não precisei mover um dedo para me vingar. O karma cuidou de tudo, e foi lindo de assistir. Sarah achou que eu era um idiota que ela poderia manipular para sempre, mas, no final, ela jogou contra si mesma. Moral da história: confie no seu instinto. Se algo parecer errado, provavelmente está. E nunca, jamais, deixe alguém te manipular para ignorar seus próprios sentimentos. Sarah, se você estiver lendo isso, espero que esteja gostando de dormir em sofás. Você mereceu isso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.